Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. E ocorreu-me esse texto no dia de hoje para nós pensarmos, baseado em tantas necessidades que nós temos, de tanta síndrome e tantos problemas mentais que a nossa geração enfrenta por conta do ativismo, das tecnologias, de cada vez mais as pessoas serem cobradas por produtividade, e há muitas síndromes que vão se desenvolvendo ao longo do tempo e tem tirado a saúde mental das pessoas. E nós somos cristãos, nós não somos, como eu costumo dizer, extraterrestres, nós não somos anjos, não há naves alienígenas estacionadas no pátio da igreja que ao término do culto serão tomadas para ir para casa, cada um para o seu planeta. Nós estamos inseridos na realidade deste mundo. Então, se o mundo está adoecendo, não há dúvida alguma, a igreja também, de certa forma, vai adoecendo em alguns aspectos, e não existe melhor remédio, melhor antídoto para o problema e para o erro do que a palavra de Deus. E Filipenses capítulo 4, versículo 8, tem o seguinte texto: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, e eu destaco esta última frase para nós nessa noite: seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Bom, há uma tendência a nós sermos jogados a uma circunstância todos os dias em que nós começamos a olhar demais para o passado. E olhamos para o passado muitas vezes com dor, com arrependimento, com saudades, com nostalgia, e esse apego ao passado não realizado, não concretizado, não feito com sucesso, tem uma síndrome que Marcus Apud, que é um psicólogo, treinador de bem-estar, ele diz que chama-se a condição do espelho retrovisor. E essa condição do espelho retrovisor é a tendência de ficar apegado demais, obcecado demais pelo passado, onde para-se de olhar para o futuro e passa a se olhar somente para aquilo que não se conseguiu realizar com sucesso. Esse apego ao passado, na vida cristã, se torna uma doença que vai trazer traumas irreversíveis. Até porque a minha e a sua Bíblia vai nos explicar que nós devemos nos desvencilhar, devemos nos despojar de tudo aquilo que impede a nossa caminhada. E olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, que sem olhar para aquela situação que estava vivendo no momento, foi até o fim para concretizar uma obra
que haveria de abrir um novo e vivo caminho para que através do véu, eu e você, cada um de nós, pudéssemos passar e chegar até a presença do Senhor. Quer dizer que as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos causos não resolvidos, lá de trás, eles devem ser levados diariamente até os pés do Senhor, como quem leva ao juiz, ou ao médico, ou ao advogado, numa audiência, as suas dificuldades, para que seja julgado, para que seja tratado, para que seja resolvido, de modo que uma vez solucionado o problema que estava impedindo o crescimento, nós possamos prosseguir, porque Deus não estabeleceu para mim e para você uma escada que desça, mas uma escada que sobe cada vez mais alto e que nos leva até a presença dele. E veja que isso não é determinismo. Isso não é nenhum tipo de sucesso imputado a partir das nossas forças. Não, não. Subir escadas aqui, subir degraus, significa alcançar níveis mais altos do nosso processo de santificação, que nos leva automaticamente à intimidade com Deus. E é tudo que nós precisamos, intimidade com Deus. Glória a Deus. Bom, quando o apóstolo Paulo está ensinando a olhar para trás, mas com gratidão, ele está indo na contramão da lógica. Porque eu e você, quando olhamos para trás, via de regra, quando não estamos bem espiritualmente, olhamos para trás com saudosismo, com tristeza, com ranço, com rancor, com remorso, com raiva. Por quê? Porque começamos a olhar para nós mesmos e para as nossas mazelas, pensando, poxa, eu podia ter feito diferente, eu devia ter feito diferente. E fica aquela circunstância muito parecida daquele rei Jeoás, que recebeu a incumbência de atirar flechas, e depois de atirar flechas, pegar o restante das flechas e ferir o chão, e se ele ferisse muitas vezes, ele teria destruído os seus inimigos. Mas daí o profeta diz para ele, deverias ter feito mais, mas porque não fizesse mais, perdesse. E acabamos, assim como Jeoás, nos tornando pessoas que são aquelas que podia ter feito, mas não fez. Podia ter sido, mas não foi. Podia ter alcançado, mas não foi até lá para alcançar. E aí esse capítulo 4 de Filipenses, aliás, eu acho que nós podemos passar algum tempo, algumas terças-feiras, estudando temas importantes de saúde mental dentro da carta aos Filipenses, porque essa carta aos Filipenses é uma carta que Paulo escreve em prisão. Veja, a chamada carta da alegria, que é a carta aos Filipenses, é escrita por um homem que não tem nada para se alegrar. Não humanamente, não aos olhos de quem olha do âmbito dessa terra. Porque Paulo está preso, possivelmente, na ótica de quem está preso dentro de um presídio do Império Romano, é alguém que vai morrer a qualquer momento, como de fato, alguns anos depois, ele foi decapitado da noite para o dia, sem que houvesse sequer uma audiência. Mas veja, Paulo está nessa condição de preso, mas ele escreve a carta que é chamada a Carta da Alegria. Inclusive resolvendo pequenos problemas dentro da igreja, lá uma treta que havia entre as líderes do círculo de oração, que estavam meio brigadas, eles recomendo a Evode e Cinti que façam amizade de novo, porque tudo é para o céu e tal, e ele resolve esses probleminhas, e as suas palavras são de alegria. Palavras como alegrai-vos, outra vez digo alegrai-vos o Senhor, não pode vir da boca de um homem normal que está preso. Mas Paulo não é um homem normal. Paulo é um homem que recebeu Jesus na sua vida. E deixa eu dizer para você que quem recebe Jesus na sua vida tem que ter uma atitude diferente diante das circunstâncias mais difíceis. Então Paulo vai nos dar exemplos poderosos de como a provisão divina se manifesta sim no nosso passado. Você quer ver? Se você tem a sua Bíblia aí, você fica com ela aberta, dá uma olhadinha. Versículo 10. Primeira coisa que nós destacamos
nesse capítulo 4, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Olha o que Paulo está lembrando. Ele estava preso? Estava. Possivelmente comendo uma sopa rala dada aos presos, geralmente feito com comida estragada? Bem possível. Mas Paulo lembra e reconhece que os crentes tinham feito o possível e o impossível para mandar provisões para ele. E quando ele escreve isso, ele se alegra disso, e ele fica bem, porque ele olha para trás. Ele se alegra porque ele via a fidelidade dos crentes. E ele sabia que os crentes que haviam mandado provisões para ele não eram crentes ricos, não eram cristãos que estavam vivendo uma vida das melhores, mas eles arrancaram do pouco que tinham, fizeram uma oferta, mandaram para ele lá na prisão. Então, a gratidão no coração, ela reconhece a provisão. Deixa eu perguntar para você que hoje está passando por dificuldade. Quantas vezes você já comeu bem melhor do que comeu hoje? Quantas vezes você já dirigiu talvez um veículo muito melhor do que dirige hoje? Quantas vezes você já teve roupas muito mais novas do que a que você tem hoje? Quantas vezes você já teve amigos muito mais fiéis do que os que você tem hoje? Quantas vezes você já foi surpreendido por Deus através de alguém com surpresas das quais você disse: eu não merecia isto? Pois é, quando nós pensamos como Paulo assim, nós nos lembramos do profeta Jeremias que escreve: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quando você traz à memória o cuidado de Deus em outros tempos e olha para você aqui e agora, nesse momento, você vai descobrir que o Deus que cuidou de você até o dia de hoje, Ele foi poderoso para cuidar de você tantos anos. Ele é poderoso para continuar cuidando de você hoje, e Ele será eternamente poderoso para cuidar de você até o fim da tua história. Não pode descair a gratidão pela provisão de Deus. Não pode. Tá difícil hoje. É circunstancial. Assim como o dia da churrascada ou da pizza, ou sei lá o que você gosta de comer, aquele dia especial chegou para você, você não imaginava, mas chegou. Pode ter certeza, foi a provisão desse Deus que cuida de ti, e Ele haverá de te surpreender muitas vezes. E é isso que Paulo faz. Ele manifesta, ele expressa gratidão pela provisão de Deus. A guisa de testemunho, deixa eu lembrar ou contar para você que ainda não ouviu esse testemunho. Há muitos anos atrás, cerca de 11 anos atrás, até 10, 11 anos atrás, eu tinha o hábito de fazer as lições da escola bíblica dominical em PowerPoint para botar a apresentação no Data Show. E eu comecei isso lá em 2004 como uma necessidade, uma coisa diferente que eu queria fazer. Fiz para mim, no outro domingo fiz novamente porque a igreja gostou. Um amigo meu estava na sala que eu estava fazendo, pediu, eu mandei para ele, um amigo dele gostou, pediu, mandei para um, mandei para outro, enfim. Ao cabo de alguns anos eu tinha quase 35, 37 nações, pessoas de 37 países diferentes e de todos os estados do Brasil que entravam no site da nossa igreja aqui na Assembleia de Deus São José para baixar esse arquivo em PowerPoint que eu fazia da escola dominical. Era um trabalho que eu fazia gratuitamente, fazia porque amo a palavra de Deus, porque amo fazer isso.
Parei porque na época comecei a dar aula na faculdade e ficou apertado para mim. Mas deixa estar que nessa época aí, 2014, 2013, eu não me recordo bem, 2015, eu estava um dia fazendo esse trabalho da escola dominical, eu estava lá na igreja sede, no cenáculo, sozinho, numa manhã, e de repente, não, eram umas 4 horas da tarde, que eu ia dar aula à noite, era uma segunda-feira. E eu estava lá fazendo e me veio um pensamento, e hoje eu posso atribuir a Satanás, que dá esses pensamentos negativos. Veio um pensamento assim, para que eu estou perdendo tempo fazer isso aqui? Que coisa sem nexo, eu faço, tá certo, tem sei lá quantas mil pessoas que estão se beneficiando, mas eu não ganho nada com isso. Estou perdendo tempo, eu poderia estar fazendo visita a algum membro da igreja, poderia estar cuidando de outras coisas, poderia estar fazendo algo lucrativo. Para que eu estou fazendo isso? E aí eu balancei a cabeça e disse, nossa, eu faço para Deus, sempre fiz gratuitamente, que pensamento louco, vou continuar fazendo. Cerca de alguns minutos depois, eu recebo um e-mail. Você tem agenda para daqui a 2 meses e meio, mais ou menos, para vir dar uma aula de escola dominical, uma aula resumo de 2 horas e meia, 3 horas, aqui na nossa igreja? Aí eu perguntei, quem está falando? Ah, fulano de tal, da cidade de Campo Grande. Aí eu disse, Campo Grande, mas Campo Grande fica onde? Ficava longe daqui, né? Sim, 1.500 quilômetros. Eu disse, você quer que eu pegue meu carro e rodo 1.500 quilômetros para dar uma escola dominical? Você tá de brincadeira comigo, né? Não, dá o teu CPF que nós vamos mandar as passagens, a reserva de hotel. Mas tá brincando, é brincadeira isso aí, né? Não, tô falando sério. Aí disse, bom, como era um conhecido meu de anos passados, vou mandar, né? Vai que todo mundo já tem o CPF na internet mesmo, não vou perder nada. Mandei meu CPF. Pensei, é brincadeira. Meia hora depois, eu recebi os vouchers das passagens de avião e reserva de hotel. Aí eu liguei para ele, meu irmão, você tá brincando comigo? Você tá de brincadeira, né? Você tá me dando passagem de avião, que custa caro, para Campo Grande, tá me dando reserva de hotel? Não, e ainda vão te abençoar aqui. Quanto é que você cobra? Não, eu nunca cobrei nada. Não, mas nós vamos te abençoar aqui. Para dar uma aula de escola dominical? Sim, o Senhor tocou o nosso coração para te abençoar por tudo que você tem feito tanta gente. Deus não deixa faltar nada. Ele não fica devendo nada para ninguém. Para resumo do testemunho, fui aquele ano e voltei mais 2 anos seguidos para fazer o mesmo trabalho. Então, a gratidão reconhece a provisão. Ora, eu sempre tinha o sonho de andar de avião, pude andar de avião tantas vezes e fazer o que eu mais gosto, que é dar aula de escola dominical. Você entende como Deus cuida de nós? Ora, eu não vou ser grato a esse Deus que... Isso é um pequeno testemunho de tantas coisas lindas que Ele fez na minha vida e com certeza fez na sua vida também. Graças a Deus. Os versículos 11 e 12, quando você vai ler, dá para fazer um resumo do versículo. Paulo escreve, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo, quando está olhando para o passado, ele não é criança. Ele não nega que passou por dificuldades. Pelo contrário, ele reconhece que houve escassez, fome, humilhação. Mas o que Paulo está destacando para nós aqui é que existe maturidade no homem e na mulher de Deus para aprender com a circunstância. Ora, quando você passa por dificuldade, não é o caso de você, agora eu vou deixar de servir a Deus, agora eu vou trocar de igreja porque lá na igreja A, B ou C se faz campanha para ficar rico e agora eu estou passando por dificuldade. Não, Paulo está nos ensinando que a provisão divina ela não é apenas material, ela também é emocional e espiritual, porque Deus provê contentamento no meio da adversidade, porque isto vai te gerar maturidade. E o crente que vai morar no céu é o crente maduro. Aleluia! Eu tenho o hábito, inclusive, de ir na contramão de alguns líderes por aí, e quando eu estou na iminência, eu já dirigi tantas igrejas por aí, estou na iminência de sair de uma igreja, eu sempre digo, meu irmão, ninguém atrás de mim, pelo amor de Deus. Eu não fiz discípulos para mim nessa igreja, eu fiz discípulos para Jesus.
Eu não dirigi um jardim de infância até aqui, eu dirigi uma igreja de salvos, lavados, remidos no sangue de Jesus, maduros e que vão morar no céu. Ah, pastor, mas não bateu química com o novo dirigente. Primeiro você come 1 quilo de sal com ele, daí depois você diz, não deu química. Bom, São José tem 40 congregações, escolhe para onde você quer ir. Mas depois que você conviveu, você compreende? Com certeza nem todo mundo bateu química quando eu cheguei aqui há 7 anos atrás. Mas hoje nós somos tudo amiguinho, né? Hoje nós somos tudo amiguinho, vamos tudo, quase tudo, né? Vamos morar tudo no mesmo céu. Então, a maturidade, ela nos ensina a conviver com as adversidades. Hoje você é pai, você é mãe, você aconselha filhos, porque você olha do alto a estrada que o seu filho ainda está lá atrás e você já trilhou há muito tempo. E se você pode dar conselho a alguém, é porque você já passou por aquela dificuldade. Inclusive, eu costumo dizer, agradeça a Deus pela dificuldade que você passa. Para novos obreiros, eu costumo sempre dizer, você está chegando hoje como obreiro, é um auxiliar, é um diácono, enfim, você vai passar pela dificuldade financeira, você vai precisar depender de alguém para pôr o pão no seu prato, nem que seja um dia na vida, vai precisar. Você vai passar pela dificuldade da enfermidade, vai chegar um dia que você vai precisar confiar nas orações de alguém, ou o seu caixão vai estar ali perto e você vai estar com medo de morrer. Vai ter dia que você vai passar pela dificuldade da calúnia e da difamação. Isso é necessário, José do Egito passou e outros tantos passaram. Você vai ter que passar pela dificuldade da reprovação e daquelas pessoas que não gostam de você e que querem ir contra você. Você vai ter que passar por isso, para que você seja um obreiro aprovado e possa chegar lá na frente e dar o testemunho. Bom, obreiro não é diferente de nenhum crente. Todo crente vai passar por essa circunstância. Mas Paulo nos ensina, maturidade, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Meu irmão, estar contente quando tudo vai bem, qualquer um consegue. Isso aí é para os fracos. Os fortes estão contentes mesmo quando tudo está contra ele. Aleluia. Mas Paulo continua. Versículo 13. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Aliás, esse versículo, ele é o clímax de um coração que aprendeu a confiar. Então, Paulo nos ensina que a verdadeira força não vem de coisas materiais. O meu trabalho como pastor e principalmente como professor de Bíblia tem sido combater, não só na igreja que dirijo, mas pelos lugares que passo e prego, inclusive na internet, onde sou ouvido por muito mais pessoas, o meu trabalho tem sido combater de dentro dessa geração de cristãos, pessoas que estão querendo ensinar a Igreja de Cristo que a força vem a partir daquilo que eu faço, daquilo que eu conquisto, daquilo que eu sou. Pastores se tornando coach, ou treinadores, ou técnicos para ti que não fala inglês, tá bom, querido? Então, essas coisas estão acontecendo nos nossos dias, levando as pessoas a pensar que somente quando conquistam patrimônio é que elas estão fortes, seguras. Jesus diz para aquele jovem rico, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? Não adianta estocar em celeiros, não adianta ter casas apaineladas, não adianta ter muitas riquezas, o ouro, a prata, o ladrão rouba, ferrugem corrói, as coisas deste mundo estão entesouradas para fogo, mas o verdadeiro tesouro está dentro do coração, da alma do crente. Este tesouro ninguém vai tirar de você. Este tesouro é a presença do Espírito Santo que te enche, que te fortalece. E Paulo nos lembra, a verdadeira força interior, ela vem de Deus.
Se você tem a presença de Deus, você tem tudo que precisa para ser vitorioso. Glória a Deus. Eu já contei em outra experiência aqui, em outro dia, e a irmã Eliane esteve comigo há muitos anos atrás em uma congregação que dirigimos, e um dia disseram, olha, tem um casal de irmãos, eles são acamados e tal, e eles precisam de visita. Ninguém nunca mais visitou ele, nunca mais eles vieram na igreja, e nós éramos recém-chegados naquela igreja, e nós fomos perguntando e descobrimos a casa. Uma casinha de pau a pique, uma meia aguinha de 2 pecinhas, e chegamos lá, casa fechada, um dia, uma tarde de calor, de verão, casinha fechada, aquele bafo com cheiro de ferida, de sarna, de urina, de fezes, um bafo horroroso, de estômago revirar. Nós entramos, tinha um casal, 2 caminhas de solteiro, ele numa cama, ela não. Um era totalmente acamado, não se mexia em nada, e o outro era cego, além das feridas. Com sarna, deitados na cama, com feridas, com aquelas pústulas, né, abertas. Meu coração doeu naquele dia. Eu chorei, irmãos, eu chorei por ver aquela situação. E pessoas que, quando nós chegamos, apresentamos, eles começaram a chorar. Ai, que bom que você veio, pastor. Ai, que alegria. Disse, irmão, eu não aguentava, eu chorava. Eu disse, irmão, o que eu posso fazer em primeiro lugar de tantas coisas para lhe abençoar? Ah, pastor, se você pudesse trazer uma frutinha, uma banana, uma laranja, uma maçã, eu já estava tão contente, porque o resto a gente tem Jesus, tá tão bom. Aí não deu, irmão, não deu. Nós fomos à casa de uma irmã que era enfermeira, conversamos com ela prontamente veio conosco, deu banho nos 2, tratou as feridas, nós fomos lá, buscamos, fizemos uma cesta de fruta desse tamanho, botamos do lado deles, e ele podia, mesmo cego, podia descascar, e nós deixamos tudo preparadinho, e começamos a cuidar daquele casal. Meu irmão, nós chegávamos naquela casa, e com todas aquelas dificuldades, aquele casal dava força para nós. Eles davam força, nós éramos para levar força para eles. Mas sabe por quê? Porque eles ali presos na enfermidade, presos na cama, presos naquela condição subhumana, eles não estavam presos no Espírito. O Espírito de Deus habitava neles, e eles choravam e falavam língua estranha, e sorriam quando nós chegávamos, diziam, que bom, pastor, canta um hino, fala uma palavra, porque Jesus está conosco. Você entende? A força que vem de Deus, a força para prosseguir, vem daquele que segurou a tua mão até o dia de hoje. Você não tem. Por isso, eu fico meio preocupado com aquele hino antigo que diz, segura na mão de Deus e vai. Não, eu prefiro o outro que diz, Pai, segura a minha mão. Por quê? Porque se eu segurar na mão dele, eu escapo. Mas se a mão dele segurar a minha, eu estou seguro pelas suas misericórdias. Aleluia! Paulo continua e nos ensina, por último, versículo 18 e 19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. A generosidade que não só abençoa, mas também revela que Deus tem uma provisão para nós. Paulo é grato pela oferta generosa. Eu quero acreditar que pelas dificuldades que o povo passava naqueles dias, e não eram os ricos que faziam parte da igreja do primeiro século, não eram muitos de grandes posses, eram pessoas perseguidas, com dificuldade. Quero crer aqui que as ofertas não eram aquilo tudo. Mas Paulo diz, eu agradeço pela generosa oferta.
Sabe a coisa de você ser grato pelo pouco que você não merece? Aleluia, aleluia. Pastor, você vai perguntar para mim, por que eu tenho que ser grato por pouco? Quando eu olho à minha volta, eu vejo outros que têm tanto. Por que eu tenho pouco e tenho que ser grato? Porque pensa comigo o seguinte, tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, tudo vem de Deus. Por isso que o versículo que nós lemos, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitado, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, ocupe o vosso pensamento. Por quê? Porque tudo vem de Deus. Então, quando eu revelo a minha gratidão, eu estou reconhecendo que tudo é fruto da bondade de Deus. Quantos tombos você levou na vida? Mas não obstante isso, você levantou. Por que levantou? Porque a mão de Deus te sustentou. Quantos erros você cometeu? Lembra quantas covas você já cavou e era para você ter caído nela? Mas o Senhor fechou a tua cova e te trouxe até o dia de hoje. Por que Ele faz isso? Porque Paulo está declarando que o mesmo Deus que proveu no passado vai continuar provendo só porque Ele quer, só porque Ele determinou, que porque você aceitou o Cristo vivo na sua vida, Ele não vai te deixar cair. O profeta Isaías, ele escreveu que haverá um caminho, chamado caminho santo, que nem o louco errará por ele. E sabe que eu e você cometemos muitas loucuras ao longo da nossa vida. Mas não obstante as nossas loucuras, não obstante todas as nossas trapaças e chantagens emocionais com o nosso próximo, Deus olha para mim e para você e diz, fica tranquilo, meu filho. Aquilo que é bom tem que ocupar o teu pensamento, porque eu não vou te tratar segundo os teus pecados, mas conforme as minhas misericórdias. E é por isso que nós estamos aqui. Meu irmão, quando nós olhamos para o passado com os olhos da fé, Paulo vai nos ensinar, nós conseguimos ver que em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins, a provisão divina esteve presente nas nossas vidas. E pode ter certeza de uma coisa, esse Deus que proveu ontem, Ele vai prover amanhã. Você veio até o dia de hoje, aliás, você passou o dia de hoje pensando, será? Tem essa palavra será, com um ponto de interrogação atrás, ela é uma história completa, ela é uma redação inteira, com começo, meio e fim. E essa pergunta, ela passou no teu coração no dia de hoje. Será? Mas Deus está aqui para te responder hoje, sim. Eu sou o Deus que cuidou e continuarei cuidando até o dia de amanhã. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te faça próspero e frutífero. Afinal de contas, confiando nele é bom, porque ele é ainda o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Forte abraço, até o próximo vídeo.